O tempo da colheita. Como persistir quando os resultados não vêm, gente? Gente, seja bem-vindo ao canal do Will, tá? Você que está querendo empreender, você que está querendo abrir um negócio, você que está desenvolvendo alguma coisa, tá? Hoje eu quero falar com você sobre isso, tá? De você entender esse tempo da colheita, tá? Porque existe um tempo, querendo ou não, e a gente tem que entender que tudo isso, para nós que empreendemos, para nós que trabalhamos, é realmente muito complicado a gente saber esperar. Por quê? Porque a gente entende que as contas não esperam, a gente entende que a gente quer tudo no tempo da gente. Até aqui no canal aqui eu falei sobre, esses dias, sobre você, né, esperar no tempo de Deus. Mas e como saber esperar? Esse que é o problema da gente, tá? Fica nesse vídeo, tá? Até o final a gente vai aí conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Lembrando, gente, que tudo o que eu falo aqui é sempre para te ajudar, tá bom? Então, por isso, fica até o final desse vídeo. Se no final não te der um bom conteúdo, né, eu sempre peço aqui, deixa seu like, se inscreve, mas eu vou falar isso aqui no final, tá bom? Tá bom? Vamos lá, gente. Primeira coisa, eu separei algumas coisas. A gente tem que entender que plantar no empreendedorismo, existe o tempo do quê? Existe o tempo, a energia e o dinheiro, certo? E colocando tempo, energia e dinheiro, são coisas assim que vão consumindo você durante o dia inteiro, porque querendo ou não, aqui eu tô colocando meu tempo neste momento e eu tô colocando a minha energia agora para produzir esse conteúdo aqui e ele ficar dentro da internet, tá bom? Lembrando que eu também estou colocando meu dinheiro. Como? Com o meu computador, com aquilo que eu investi aqui para estar colocando isso. Então eu coloco tempo, energia e dinheiro, tá bom? E o que eu preciso fazer, tá bom? Durante esse processo. O processo ele é assim, ó, ele tem a construção de marca, de autoridade e de confiança. Você tem que fazer isso, tá bom? Então, você está fazendo isso, você está desenvolvendo marca. Se você tem aí uma lojinha, ninguém conhece, você está começando a mostrar para as pessoas. Você está começando a desenvolver alguma coisa para que as pessoas vejam, certo? Vamos dar um exemplo, por exemplo, você vai lá no Facebook, começa a rodar tráfego, tem muita gente que quer vender do dia para a noite. Muitas vezes não vende, não vai conseguir vender do dia para a noite. Por quê? Porque precisa desenvolver um trabalho. Hoje, principalmente hoje, onde as pessoas dentro da internet estão cada vez mais, a gente fala aqui cabreira, aqui na minha cidade, não sei como é que fala aí, estão mais espertas, estão mais inteligentes, tá? Eles não estão comprando de qualquer lugar. Antes, se você rodasse, sei lá, 10 anos atrás, tráfego, se você rodasse 5 anos, talvez seria mais fácil de você vender do que como é hoje. Hoje, você tem que convencer mais aquele público que você está vendendo. Então, para isso, você tem que ter uma autoridade, você tem que gerar confiança, tá? É a mesma coisa que dentro desse vídeo eu quero gerar em você. Eu quero gerar confiança para que você, talvez futuramente, vá comprar alguma coisa de mim, ou você vá deixar o seu like, ou você vá se inscrever no canal. Então, eu faço isso. Desenvolvendo isso, eu consigo fazer com que seja mais fácil, mais tranquilo uma venda, tá bom? Relacionamentos e network são sementes plantadas, tá bom? Então toda vez que você planta, que você coloca alguma coisa, que você faz um vídeo, que você vai lá no Facebook, roda um tráfego, traz cliente, você vai lá, você plantou uma semente, tá? Esse dia eu conversava com uma pessoa que presta serviço, falava assim, ó, tá sendo plantado, calma, tá? Tá sendo plantado, vocês têm que saber esperar, não é do dia para noite. Nossa, William, mas poxa, os clientes que estavam vindo estavam tão bom assim, né, que já compravam direto, bastante. Eu falei, calma, calma. Primeira coisa, estão conhecendo vocês, estão conhecendo. Vai vir cliente bom, que vai comprar bastante, vai vir cliente que vai comprar pouco. Mas você é a primeira visão, agora vocês têm que criar relacionamento, tá bom? Constância com a água
e o sol que alimentam o crescimento. Então, ou seja, você vai ter que se alimentar bem. E isso eu falo não só fisicamente, mas também de conteúdos que vão te ajudar, de conteúdos que vão gerar em você crescimento, certo? Não adianta você querer vir aqui na internet e falar assim, agora eu vou fazer um videozinho ali e eu vou estourar. Não, não vai. Às vezes não vai nem adiantar você estourar com aquele vídeo. Você tem que sempre consumir. Por exemplo, vou falar para você. Vai lá no Primo Pobre lá. Primo Pobre estourou com um vídeo falando sobre amortização. E não era nem do conteúdo dele. Só que agora, hoje, ele tem que estudar sobre isso para passar conteúdo para as pessoas, para o público dele que se engajou com ele. Tá? E ele teve crescimento com relação a isso. Só que foi muito tempo. Não foi de um vídeo. Quando eu fui ver, ele tinha gravado outros tantos vídeos. Imagine, tem um canal de música há tempo. Então, tipo assim, não foi do dia pra noite. Aqui, por exemplo, não é do dia pra noite que eu tô fazendo esse conteúdo. Deixa eu ver aqui, gente, se eu melhoro um pouquinho essa luz. Eu tenho que trocar essa luz aqui. Aí, acho que melhor. Aqui, gente, não é do dia pra noite que eu tô gerando conteúdo. Não é. Eu tô fazendo conteúdo aqui principalmente para ajudar. Tá bom? Então, se você foca em querer ajudar, tenha certeza, você vai ter resultados, tá bom? Agora vamos ao tempo da espera, tá? Presta atenção nisso, o tempo da espera. Nem toda semente cresce no mesmo tempo. Negócios têm ciclos diferentes. Se você plantar a semente hoje, talvez ela não vá crescer. Não vai crescer agora. Você não vai ver agora. Você vai ver daqui 9 meses, tá? Você vai ver daqui 12 meses, você vai ver daqui 1 ano, daqui 2 anos. Todo o conteúdo que eu tenho aqui para passar para você não foi plantado de agora, foi plantado de anos atrás. De, sei lá, 5, 6 anos atrás que eu aprendi muita coisa e quebrando muita cabeça, tá? Se eu sou hoje gestor de tráfego também, e eu entendo e eu, tipo assim, sei analisar uma campanha com 3 dias, no passado eu não sabia nem analisar campanhas, certo? Mas tudo isso foi plantado, foi muitas vezes cansativo, muitas vezes eu desanimava. Quantas vezes eu desanimei? Nossa Senhora! Quantas e quantas vezes desanimado para fazer as coisas, para trabalhar, para fazer isso. Mas mesmo assim, eu continuava fazendo, certo? Outra coisa, gente, expectativas irreais geram frustração. Entender o ritmo do mercado. Então, olha, você vem com essa expectativa de achar que a internet ela vai resolver todas as coisas da sua vida, e ela não vai resolver, tá? Tem coisas que você tem que resolver. Tem coisas que é no offline ali, que você tem que começar a organizar ali, que não tem jeito. A sua família, você tem que organizar as suas planilhas, você tem que saber trabalhar ali no dia a dia, você tem que organizar o seu dia a dia, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que fazer um monte de coisa ali no offline que, se você não cuidar disso no offline, o online vai ficar muito difícil de você trabalhar. Falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu não tive dificuldade no offline. Por quê? Porque por N motivos da vida, N motivos, cuidado com pessoas, eu não vou aqui citar aqui nesse vídeo, mas assim, são coisas assim que realmente na minha vida foram muito difíceis, certo? Eu passei muita dificuldade, não é fácil, não é fácil. E às vezes você vê assim, poxa, eu entro no meu canal aqui, daí você olha assim, poxa, nossa, William, você tem só 230, acho que tá com 240 inscritos, você tem só 240 inscritos. Cara, mas até outro dia esse canal tava morto. Tava com 180 inscritos, acho, 130. Eu falei, nossa, cara, que bom. Legal, né? Começou a vir os inscritos, mas inscrito não é sinal que você está se dando bem, maravilhosamente bem, não. Eu estou plantando. A minha visão hoje é plantar. E entender que esse vídeo que eu estou plantando hoje, no futuro, ele será de grande valia para tudo aquilo que eu já estou fazendo, tá? Então preste atenção nisso daí.
Mesmo que você não veja os resultados, continue a plantar. Mas entenda que se você plantou bem, se você fez tudo certinho, se você arrumou aqui, se você foi lá, fez um buraco lá na terra, colocou a semente, tampou, cuidou, saiba que isso daí vai dar fruto. Eu não sei qual, mas uma hora ela cresce. Se você cuidar assim, vai crescer, tá bom? Atenção aos resultados invisíveis, gente. Olha os resultados invisíveis. Ai, ai, ai. Ninguém olha os resultados invisíveis. Aprendizado, experiência, credibilidade, olha, também fazem parte do processo. Então, às vezes, cara, você talvez não esteja vendo o resultado financeiro, assim, poxa, não está crescendo, mas você está aprendendo, você está tendo experiência, você está tendo credibilidade sobre aquilo que você está fazendo. Não é fácil, eu sei que não é fácil, poxa, mas William, eu queria, poxa, eu já queria um retorno rápido. Todo mundo espera. Todo mundo que está aqui dentro da internet espera o retorno assim, ó, agora, caiu aqui, 10 real, 20 reais, 30. Só que os resultados rápidos, eu vou dizer para você, gente, pode talvez desanimar você. E tanta gente desanimou dentro do mercado, porque às vezes o resultado rápido, ele talvez prejudique muito você. Tem muita gente aí que talvez no primeiro mês já consiga fazer suas vendas, mas as vendas no primeiro mês é bem complicado. Por quê? Porque você não sabe como é que ela funciona. Você não sabe de onde que veio. Você não sabe por que veio. Entendeu? Mas foi tudo um processo. Foi tudo um tempo. Você tem que entender o processo. Você tem que saber, opa, calma, né? Você tem que saber lidar ali com a situação, com aquele momento. Ter calma que vai dar certo. Eu sei. Não é fácil, não sabe, não trate a internet como algo algo fácil. Poxa, é simples aqui, é simples. Muita gente fala, é simples a internet, mas não é fácil, tá? Você tem que saber, você tem que trabalhar, tá bom? Você tem que trabalhar. Colheita dos resultados, agora eu vou falar para você. Colheita dos resultados é assim, gente, reconhecimento, vendas e fidelização vem com consistência, tá? Então, o que é consistente? O que é uma coisa consistente? Você está consistente na academia, você faz vai uma semana, vai duas, vai três, tem aquele dia que você fala, cara, parece que não está indo bem, parece que não está dando resultado e você está lá, mas mesmo assim você é constante naquilo. Você trabalha, você gera conteúdo dentro da internet aqui, por exemplo, né? Você, por exemplo, na academia, você continua a fazer os exercícios que pedem. Dentro da faculdade, você continua a estudar. Vamos lá, dentro do seu emprego, você continua a todos os dias chegar no mesmo horário, trabalhar e fazer o melhor que você consegue. Então, toda essa consistência, você vai tendo aprendizado durante o caminho, tá? E você vai enxergar os resultados mais lá na frente. Resultados rápidos, gente, eu tenho a dizer para você, tem, mas existe o burlar o caminho. Então, quando você burla o caminho, você pega e faz do seu jeito, talvez dê certo, tá? Não vou dizer que não vai dar certo, porque tem muita gente que quer burlar o caminho, por exemplo, o caminho de ficar rico, querendo, sei lá, apostar na Mega Sena. A pessoa ganha, só que depois quando ela ganha, ela não sabe o que ela faz com aquele dinheiro. Ela quer comprar, quer viver num luxo, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês assim são aquelas pessoas que vivem na favela, os MCs, que acabam ganhando muito dinheiro depois e gastando um monte, sabe? Por quê? Porque entendem assim, poxa, eu fui pobre e agora eu quero ter o que eu quero e não interessa se eu tenho dinheiro agora, não quero nem saber. E ele acha que o dinheiro, ele nunca vai faltar o dinheiro novamente. E às vezes ele não sabe como voltar, quando aquele sucesso ele não perdurou por um certo tempo. Então esse é complicado. E às vezes quando você chega no sucesso e você viu que você passou por várias e várias coisas, vários e vários problemas, você entende que custou, mas você aprendeu e você entendeu como lidar com aquilo.
Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para os MC, às vezes talvez alguém aí vá comentar alguma coisa, mas assim, gente, eu estou falando com relação à inteligência financeira, tá bom? Para MCs, para pessoas que cresceram na música. Se você não tiver inteligência financeira, você acaba perdendo tudo aquele dinheiro e gastando tudo aquele dinheiro à toa. É o que eu mais vejo, né? Compra lá o que quer e depois, a hora que aperta o calo, faz conta, faz isso, faz aquilo para manter o status. Muitas vezes não consegue manter, acaba perdendo, né, o status, não consegue recuperar de novo e volta para a mesma vida que estava, daquele jeito, dizendo assim, nossa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, cara, não tem o que fazer depois, tá? A colheita é proporcional ao cuidado e à disciplina durante o plantio, tá bom? Não existe atalho para bons frutos, cada esforço conta, certo? Então, esse negócio de atalho, esse negócio de fazer isso, cara, não adianta. Bons frutos, eles só vão vir conforme o tempo, conforme você vai praticando, conforme você vai fazendo. É difícil mesmo, não vou falar para você, pô, se você quer aqui um videozinho falando, olha, faz isso, faz aquele negócio e vai dar certo, faz como fala, faz um hackzinho aqui. Não tem hackzinho, cara, não tem hackzinho. Não tem hackzinho, tem trabalho, tem esforço, tem tempo, tem planejamento, tem entender como que funciona um funil de vendas, tem entender como que funciona um remarketing, tem que entender essas coisas. Se você vai trabalhar dentro da internet, mas William, eu não quero trabalhar com isso, quero fazer outras coisas. Mesmo assim, você vai ter que entender, porque no final de tudo, tudo é venda, certo? No final de tudo, tudo é venda, tudo você vai ter que vender para se virar, tá bom? Quando você não vende que nem lá, por exemplo, você vai trabalhar no CLT, você vai vender o seu tempo, você vai empreender, você vai colocar o seu tempo e o seu dinheiro muitas vezes, e no final de tudo é venda, você vai ter que trazer algum resultado, tá bom? Persistência no momento de desânimo. Então, cara, nossa, quantas vezes a gente não tá desanimado, poxa, eu tô desanimado, não quero mais, não quero mais. Calma. Relembrar o motivo por que você começou, tá bom? Por que você começou? Ajustar as estratégias em vez de desistir do projeto. Poxa, cara, não é melhor ajustar aqui? Eu acho melhor fazer isso, fazer aquilo. Vou dar uma ajustadinha aqui em algum lugar aqui, porque, cara, eu não posso parar agora. Não posso parar agora. Mas ajusta, tá bom? Ajusta conforme o seu dia. Poxa, mas aconteceu tal coisa na minha vida, na minha família, eu perdi um parente, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Calma, cara, calma, senta, ajusta, ajusta. Eu sei, é difícil, William, mas você não sabe o que eu tô passando agora. Não sei mesmo, não sei. Não sei, e sei que é muito difícil. Às vezes quando a gente perde alguém, às vezes quando a gente tem casa, tem aluguel para pagar, tem um monte de coisa, e tudo isso gira na nossa cabeça que, cara, se você não tomar cuidado, toma conta de você. Mas não desista do projeto, não desista daquilo que você começou, tá? Continue, se possível, corra. Se não consegue correr, ande. Se não consegue andar, caminha. Se não consegue caminhar, se arraste, mas vai, tá? Vai, continua. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. É complicado, não é fácil, cara. Não é fácil, não vai ser fácil empreender, principalmente hoje, na situação que nós estamos no nosso país. Mas, cara, eu não ligo, eu não coloco o problema no país. Se eu parei, o problema é meu. Se eu tive dificuldade, o problema é meu. William, mas eu tô em outra família, isso, cara. Não, o problema é se você continuou, você parou, o problema é seu. Agora você tem que resolver o problema, só isso. Você tem que resolver o problema. Como que eu resolvo o problema? Ali, analisando, vendo, poxa, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Tá? Por que tá desse jeito a minha vida? Por que eu não posso ser melhor? É assim que funciona. É sentar e ver, não tô falando aqui, pô, mas você tem a liberdade, cara. Você tem a liberdade de você ficar aí, desistir, desanimar, não continuar, não tem problema, cara. Eu também tenho a liberdade de não continuar esse canal, mas eu vou continuar esse canal, tá? Eu vou continuar gerando conteúdo, independente dos inscritos, independente se tá vindo gente, independente se você vai se inscrever ou não, se você vai dar seu like ou não, independente disso,
Já agradeço se você está ficando aqui até esse momento. É sinal que você está gostando do conteúdo. É sinal que você está querendo aprender hoje. Tá? Mas assim, cara, não desista. Não desista. Tá bom? Não desista daquilo. Porque, cara, se eu tiver. Quantas coisas eu já não desisti na minha vida? Quantas coisas você já não desistiu? Vai desistir de mais uma? O interessante é quando você chegar no final da vida e falar assim, poxa, pelo menos eu fiz alguma coisa. Pelo menos eu insisti em fazer, tá? Pelo menos eu tentei, tá? E no final da vida, poxa, você falar assim, pô, cara, valeu a pena ter feito alguma coisa. Valeu a pena ter investido, valeu a pena ter querido, né? Ter trabalhado. Valeu a pena, tá? É assim que funciona. Aprender a enxergar pequenas vitórias como sinais de crescimento, tá? Cercar-se de pessoas que fortalecem e que não te desanimam. Poxa, isso daí, esses dois pontos são, assim, é complicado esses dois pontos, gente. Porque assim, ó, se você não enxergar da pequena vitória ali que você teve e comemorar essas pequenas vitórias, comemora, cara. Fala assim, poxa, cara, olha, deu certo. Olha, pô, cara, vendi. Sabe, esses dias eu tava trabalhando para um cliente e eu, cara, como que não tá dando certo? Poxa, não tá chegando cliente lá para eles, não estão vendendo. Poxa, quando eu comecei a entender como é que tava funcionando, o que que aconteceu? Poxa, cara, que legal, começaram a vender. Poxa, começaram a faturar. Pô, meu cliente começou a vender, que maravilhoso isso, cara. Comemoro, né? Tem que comemorar, poxa, que bom. Maravilhoso que tá vendendo, maravilhoso que estão conseguindo trabalhar, estão conseguindo entender como é que funciona o mercado, né? Depois de, às vezes, uma discussão aqui, outra discussão ali, mas tudo bem, isso daí é para fazer o melhor, mas conseguiram. E outra, vocês têm que se cercar de pessoas que te fortalecem. Não adianta você se cercar de pessoa tudo desanimada, tudo lá embaixo, tudo, sabe? Você vai trabalhar, a pessoa só fica reclamando da vida. Você é louco, entendeu? Eu, tipo assim, a pessoa começa a reclamar muito do meu lado, assim, eu já falo assim, pode parar. Minha esposa aqui mesmo começa a reclamar, eu falo, ixi, chega, pode parar de reclamar. Negócio de reclamação, gente, né? Na igreja a gente fala que reclamação é louvor pro demônio, certo? Mas reclamação ela te leva muito para baixo. Claro que tem dia que a gente tá daquele jeito, tem dia que você tá louco da vida. Mas se você fizer isso todo dia é um mau sinal, porque pô, já tá influenciando. Tem que tomar cuidado, tá? Ó, vamos lá, pra gente finalizar esse vídeo. Vamos lá, gente. O empreendedor precisa entender que o sucesso não é imediato. Certo? Não é imediato, não é do dia pra noite, não é assim. Cara, não é assim. Canal no YouTube, vai criar canal no YouTube, vai fazer gestão de tráfego, vai trabalhar com social media, vai trabalhar na empresa, vai ser CLT, vai fazer qualquer coisa, cara. Eu não falo nem do lado do empreendedor, mas tipo assim, do lado da vida. Se vê o resultado imediato, toma cuidado. Porque às vezes aquele imediato deu aquele pico lá em cima e de repente, vum, jogou você lá embaixo lá. Porque você fala, pô, cara, mas deu certo, e agora? É melhor quando você não tem resultado e vai crescendo aos poucos. Porque esses pequenos resultados você vai, você vai escalando. Aproveita o pequeno resultado, você aproveita e vai indo e vai subindo, entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. Cresceu. Por isso que todo dia eu acordo aqui, ó. Mesmo que eu tive um resultado no outro dia, eu levanto no outro dia e falo, cara, eu tô pobre hoje, preciso trabalhar. Eu tô pobre hoje, preciso trabalhar. Né? Eu nem olho lá, eu escondo o dinheiro de mim. Escondo meu dinheiro, escondo. Tá bom? E outra coisa também, não mostra seu resultado para ninguém. Só você sabe os seus resultados. Esconda eles e continue a trabalhar. Esconda eles e continue a trabalhar. Assim que funciona. Plantar com sabedoria, regar com constância e colher no tempo certo. Tá bom? Plantar com sabedoria. Poxa, inteligência, trabalho, foco. O que eu estou fazendo? Como que eu estou fazendo? Sabedoria naquilo que você está fazendo, nos seus horários, no seu empreendimento, naquilo que você está fazendo. Regar com constância. Então, todos os dias, você aprendeu, aplica, continua fazendo, não deu certo, faz de novo, exercício, exercita, né? Academia, é aquele negócio mesmo, peso, pega o pezinho, vai lá,
foco. A mesma coisa, todos os dias, a mesma coisa fazendo. É assim mesmo, é um exercício que você faz, tá? Exercício. E colher no tempo certo. Tem gente que o que acontece? Foi lá, fez exercício. Pô, beleza, maravilhoso. Tá fazendo exercício. Tá ok. Trabalhou. Ganhou, sei lá. Nesse mês ganhou 5 mil reais. Sabe o que ela faz? Vai lá comprar o carro. Tira o carro do ano. Tira o carro do ano. Vou parcelar. Não, agora tá vindo 5 mil por mês. É assim que funciona. Vai lá, compra um carro. E o carro, em vez de virar um ativo dela, vira um passivo que vai tirar dinheiro do bolso dela. Aí ela se lasca. Vai se lascar mesmo. Por quê? Pegou todo o resultado que ganhou e comprou coisa que não precisa. Por isso que vai se lascar. Tá? Então, ganhou dinheirinho? Pô, guarda o dinheirinho. Pega lá. Não, William, mas eu tenho que viver hoje. Cara, sobrevivência da sua empresa, meu querido. Sobrevivência do seu dia. Sobrevivência da sua família. Das coisas que você está fazendo. Tenha calma. Ganhou um valorzinho? Cara, não estou falando que você não tem que gastar, tá bom? Não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que gastar com sabedoria. Colher no tempo certo e gastar no tempo certo, tá bom? Aqui eu trabalho, mas eu tenho fundo de segurança. Eu já trabalhei, cara, eu comecei meu fundo de segurança com 50, 60 reais, tá? Eu não vou falar o valor que eu tenho hoje, porque eu não preciso ficar falando para ninguém aqui. Nem gosto de ficar mostrando o resultado, tá bom? Tem gente que fala aqui de faturamento, isso, aquilo, mas, cara, nem olha para isso. Olha para aquilo que realmente dá certo. Olha para aquilo, foca nisso daqui, em você fazer com constância. O restante, por mais que você veja resultado, você vai falar assim, nossa, que resultado grande. Mas independente disso, não adianta de nada, tá? Você tem que buscar os seus resultados, certo? O desânimo é parte do processo, tá? O desânimo, ele é parte do processo. Mas a perseverança é o que diferencia quem desiste e quem vence, certo? Termino com essa frase. É o que diferencia quem desiste e quem vence. Se você quer vencer, não desista. Tá? É assim que funciona. Os verdadeiros guerreiros são aqueles que vão com medo, mas vão. Enfrentam. Ali, estão sempre ali fazendo alguma coisa. E vão ter vitórias, vão ter derrotas, certo? Mas a guerra, ela sempre vai continuar, certo? E você vai estar ali insistindo. Ainda que você perca uma batalha, a guerra você nunca perdeu. Saiba que Deus, ele tem cuidado de tudo aquilo que você está fazendo. Ele tem visto tudo. Peça a ele, peça sabedoria na hora que você estiver desanimado. Peça a ele a força, fortaleza para você ter constância. Você, poxa, me ajuda aí, Deus, que eu quero continuar perseverante. E a hora que você tiver resultados, tenha sabedoria para gastar esses resultados. Porque senão, você vai acabar voltando pro buraco de novo. Beleza, gente? Obrigado, você ficou aqui até o final desse vídeo. Convido você, desses 28 minutos de vídeo. Se foi bom para você, deixa seu like aí, se inscreve aí. Mas enfim, mais do que isso, eu sempre peço aqui nos meus vídeos, mais do que isso, mais do que se inscrever, mais do que deixar seu like, é você aplicar aquilo que você escutou nesse vídeo. Bola pra frente, que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que se você quiser aprender mais a fundo, deixo aqui no link da descrição para você estar entrando para o grupo Clube da Renda Eterna. R$ 9,90 por mês, você já vai aí, cara, você já vai entrar aí dentro desse grupo. Você vai aprender muito mais a fundo, não somente isso daqui que você está aprendendo aqui, muito mais coisa tem lá dentro no Clube da Renda Eterna. Beleza, gente? Falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo.